e nós vamos tocar um pouquinho. Vamos convidar você a cantar juntos também, tá? Porque só ficar olhando o sanfoneiro tocar não diz muito. Então, vou sentar ali do lado da minha colega. Ela é de uma família que me acolheu muito bem aqui. O tio dela era o grande diretor de cursos, você sabe como deixar de fumar, e a gente viajou esse interior do Rio Grande ensinando o povo a deixar de fumar. Nossa, gostar demais daquele João. O Augusto também eu conheci bem. Augusto é o nome do meu avô, então não posso esquecer, né? Bom, vamos lá. Qual que é o número dele? Sabe não? Nós queremos tocar para você cantar junto aquele hino que você acha um número aí. Vem Santo Espírito agora, vem te pedimos a orar. Qual que é o número? Achou? Eu achei ali no meu celular, mas deixei ele no banco. Esse hino é um daqueles hinos simples que Ellen White diz. 43, abre aí. Se o pessoal quiser projetar a letra também dá, só não põe o som. Mas a letra dá. 43 do nosso cenário. Vou dizer para você uma coisa, esse hino, das 8 notas musicais, ele usa só 6, tem música que usa só 5 até. E é muito bonito. E a segunda voz é 2 notas acima da melodia. A melodia é assim: vem Santo Espírito agora. Certo? Canta aí para a gente ver a primeira estrofe. Vem Santo Espírito agora. Segunda voz, 2 notas acima, vamos lá. Vem Santo Espírito agora. Deu, né? Aí vai a música inteira. Puxa lá. Só que, a letra está lá, facilita a vida. Aqui está sono.
nós vamos tocar novamente uma música de criança, não é de ontem, é outra. Mas é uma música muito boa e nós queremos sempre homenagear nossas crianças. Dó maior. Lembra Lembra disso? Eu vou tocar de pé ali, posso, parceira? Então vamos relembrar essa música. Fazia em tempo de criança. Hoje não tem gestinho. Esse lado aqui faz o ó, esse aqui faz o não me esquecerei. Experimenta lá, vamos lá. Quando cantar a sua parte, tem que cantar de pé. Canta de pé e senta. Vamos lá, para começar, vamos lá. Nós só vamos cantar mais uma agora. Essa agora. Essa todo mundo conhece e precisamos valorizar os nossos adolescentes. Ó, vê se você lembra essa aqui. Então fica de pé, vamos cantar o hino do desbravador.
O povo de Deus é um povo alegre, né? E é bom a gente cantar nossas músicas. Nós temos músicas também um pouco mais solenes, às vezes mais reflexivas. Também convém cantá-las. Mas eu gosto especialmente dessas que a meninada gosta. Trabalhei com jovens 14 anos da minha vida. E continuo sendo um meninão mesmo. Falei aqui para vocês que eu trabalhei um tempo aqui no Rio Grande e convivi muito próximo do João Batista Costa, o autor do livro Fumo no Banco dos Réus. E eu vou contar um episódio que eu tive com ele. Você sabe que lá na fronteira tem uma cidade tradicionalíssima, foi a capital dos farroupilhas, a cidade de Alegrete. Não me pergunte onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Has de achar pela estrada algum ginete e ouvirás toque de gaita e de violão. Quer que eu diga mais? Eu sei mais, né? Eu sei a letra. E toco também. Lá fui eu, naquele inverno rigoroso da fronteira, no auditório principal da prefeitura, o João Batista passando uma aula monumental que ele tinha sobre o fumo, a mulher e a criança, projetando imagens. O povo estava lá, muitos gaúchos pilchados, porque era um inverno frio, rigoroso. Eu sofri muito com aquele inverno desacostumado, chegando de São Paulo. Eu fui investido de líder de desbravadores na cidade do Alegrete, e eu não tinha levado roupa suficiente. Tomei um banho e o hotel não tinha sabonete, e eu tinha ganho um desses, sabe esses spray de espuma de barbear? Eu pensei, não tem sabonete, eu tenho aquele spray. Passei aquilo no corpo, aquilo quando molha, tem menta, aquilo fica mais gelado ainda. E eu peguei um resfriado forte, fui investido, manga curta, tremendo, e os desbravadores diziam que aquela foi uma tremenda investidura. Então, não me esqueço do Alegrete, uma tremenda investidura. João Batista falando, e no início da aula dele, ele disse aquelas palavras, o gaúcho bem letrado, assim, elegante, é bonito de ouvir, né? E o João Batista disse, porque não existe mulher feia. Tem mulher mal cuidada, mulher maltratada, mas feia não existe. Levantou um gaúcho pilchado lá no meio, não pediu a palavra, disse assim, é porque tu não conheces uma que eu tenho lá em casa, tia. Aquela é feia. Até hoje, quando eu encontro João Batista, ele tem que lembrar da mulher feia da fronteira. Que coisa, hein? Foi um tempo espetacular aquele que nós gastamos juntos aqui. E tenho, você sabe, um pedaço do meu coração aqui no Rio Grande. Quero que você hoje abra a Bíblia no último capítulo do livro de São Lucas. Depois da morte e do sepultamento, o capítulo 24 fala sobre a ressurreição de Jesus. E naquele domingo, verso 13 e os seguintes, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximando, e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e do que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno,
que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Que texto da Bíblia! Você quase que ouve o som da tristeza ao ler essa página. E que texto impressionante, porque eles são chamados discípulos. E, na verdade, tinham perdido a fé e estavam duvidando. Discípulos também duvidam às vezes, é fraqueza humana. Jesus falando com eles, e eles não eram capazes de identificá-lo. Quando a gente se afunda numa tristeza muito profunda e muito grande, é possível Deus estar do nosso lado e a gente não perceber. Os dois fatos que selam e marcam toda a história do Evangelho, os 2 dias mais importantes da vida do mundo, foram aquela triste sexta-feira em que o Filho de Deus morreu pendurado numa cruz, em que o próprio clima se enlutou. Houve trevas à meia-noite. Lembra de uma frase famosa, o pastor Amin usava muito: quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite. Quando Jesus morreu, houve trevas no meio-dia. Que coisa! E depois, o segundo maior dia, aquela maravilhosa manhã da ressurreição, o domingo, em que um anjo de Deus rolou a pedra do sepulcro e disse: Filho de Deus, teu pai te chama. A terra tremeu, os soldados saíram correndo. Deus entende, na onisciência dele, que tem dias que é para chorar mesmo, e tem dias que é para se alegrar. O livro de Provérbios diz que tem tempo para tudo. O livro de Provérbios, Salomão diz. Contudo, apesar dessas coisas estarem todas previstas na mente infinita de Deus, a capacidade humana para compreender e para crer é pequena. E o que acontece é que aquele dia, que era um dia para ser todo ele gasto em comemorações de alegria, foi um dia de tristeza para os discípulos que não conseguiam entender tudo. É verdade, se você leu o capítulo inteiro, é verdade que mulheres de madrugada tinham ido na sepultura e tinham dito que estava vazia, e que alguém falou que ele ressuscitou. Também é verdade que pelo menos 2 discípulos tinham ido lá. Um até entrou e encontrou o lençol em que Jesus estava embrulhado, todo arrumadinho num canto. É verdade que eles já sabiam disso, mas a fragilidade da natureza humana e a profundidade da sua tristeza impediam que eles reconhecessem o Senhor. Nós temos essa fraqueza até hoje. Da alegria para a tristeza é um momento. Da tristeza para a alegria, a gente parece que demora mais, né? Por uma coisinha pequena, você fica chateado com alguém. A pessoa vem, pede perdão, marido, mulher especialmente, já está tudo bem, mas o outro continua emburrado. Aí você vai lá e diz: mas eu já te pedi perdão. Ela falou: não, já perdoei sim, só dá um tempinho para voltar a alegria. A alegria parece que demora, né?
Os discípulos já sabiam das boas novas, mas não conseguiam acreditar. E então, numa atitude que nós muitas vezes tomamos, eles resolveram ir embora dali. Adeus, Jerusalém. E saíram. Pegaram aquele caminho que ia para Emaús. Eu ainda não tive o privilégio de ir à Terra Santa, mas eu leio, eu sei como é que deve ser aquilo. Gostaria muito de ir lá. E se alguém quiser pagar a passagem para mim, eu recebo de muito bom grado. Dizem que sai de Jerusalém, anda alguns quilômetros, atravessa um ribeiro que dá para passar a val, sobe um cerro e se vai para Emaús. Tristes, lamentando. É sempre melhor sofrer a dois do que sofrer sozinho, né? E um lamentando e conversando com o outro, e nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima deles. No livro Desejado de Todas as Nações e em outros livros, dizem que Jesus se apresentou como um peregrino comum. É comum que Deus se meta no meio da nossa vida, com a cara da gente, falando como a gente fala, se vestindo como a gente se veste. Eu mencionei no outro dia, comendo a nossa comida, bebendo a nossa água, vivendo a nossa vida, morrendo a nossa morte. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, né? E Jesus tinha esse hábito, aproximou-se deles, eles não o identificaram. Por causa da pedregosa estrada, certamente ouviram o caminhar de alguém que eles julgavam um estranho. Mas até a educação elementar de cumprimentar um parceiro de viagem, eles esqueceram. E então foi Jesus que tomou iniciativas. Mencionei num outro sermão que Deus sempre toma iniciativas. Deus sempre vai atrás da gente. E se a gente não viu que Deus está indo atrás, é porque a gente não parou para olhar. Se parar e olhar, vai se encontrar com Deus. Eles não pararam, tocaram o caminho. E o estranho falando as iniciativas de Deus. Quer saber de mais uma coisa? No primeiro dia da ressurreição, Jesus gastou mais tempo com dois que duvidavam do que com os outros que até compreenderam um pouco mais. Você entende que a descrença, a Bíblia diz, o que não crê, o que não tem fé, não pense que vai alcançar do Senhor alguma coisa. A descrença impede o caminho da bênção, mas não distancia de Deus, porque Deus gastou mais tempo com o duvidoso, com o quase incrédulo, com aquele que vivia metido na sua tristeza, do que com os outros que até já tinham compreendido mais. Pode ser que na vida, um dia aí, você se meteu em tanta tristeza, tanta dificuldade, você quase se esqueceu de Deus, Deus atrás de você, você não viu, mas Ele não desiste de você. Deus não larga da gente. E foi andando e conversando, tomou a iniciativa de falar, não foi reconhecido nem pela voz. E então disse: por que essa tristeza de vocês dois? E eles disseram: você deve ser um estranho mesmo, porque quem esteve em Jerusalém nesses dois últimos dias sabe por que a gente está triste e sabe o que aconteceu. E o Jesus ainda disse: conta para mim o que foi que aconteceu. E eles contaram direitinho, disseram que era um varão valoroso, que foi injustamente preso, injustamente condenado, mataram-no, deram a notícia para eles de que ele tinha saído da sepultura,
mais 3 dias. E a gente não sabe mais nada. Um desânimo, uma tristeza. Sabe, parar num ponto da estrada onde pela última vez se pode ver Jerusalém. Já lhe aconteceu isso? Você levou um ente querido para a sepultura. Todo mundo já foi embora, você sai sozinho. Há menos de 2 anos atrás sepultei minha irmã. Minha irmã chamava-se Rosa Angélica, Rosa dos Anjos, olha que coisa. Sepultei minha irmã, o pessoal foi saindo, minha irmã era uma pessoa caridosa. Eu não sabia, acho que ninguém sabia, de tantas crianças que a minha irmã ajudou a criar onde ela morava. As crianças estavam lá, e alguns já eram rapazes, e um que já era adulto disse: eu escrevo o nome dela na sepultura, e escreveu. Todos se foram, e eu fui saindo devagar. Tem uma hora que você olha onde dá para ver pela última vez, você pensa: desde pequenininho nós 2 juntos, né? E agora acabou, estou sozinho. O último olhar. Aquele ano difícil que você teve, parece que tudo ia dar errado. Começou bem, do meio para frente, acabou. Fim do ano, você olha e pensa: que ano, hein? Aquele amor que se desfez e que desencantou você, e você olha e pensa: acabou. Os discípulos olharam para Jerusalém, um último adeus. Ali a gente tinha investido a vida, ali a gente achou que tudo ia dar certo, que o Messias chegou. Acabou. Vamos embora. O Messias estava com eles, tão parecido com eles, que eles não o identificaram. E então chegaram à casa, onde iam passar a noite, em Emaús. A casa está aqui. Jesus fez menção de que ia passar de largo e ir embora. Mas quando ele falava no caminho, e quando ele relembrava para eles palavras do Velho Testamento, a respeito de si mesmo, relembrando profecias, eles sentiram o coração arder com a palavra de Deus. E sabe que quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, é para não pecar contra Deus, e o coração sente. Deus trabalha com impressões. De vez em quando você ouve um hino, e aquilo faz um bem tremendo para a sua vida. De vez em quando você ouve uma pregação do pastor, aquilo toca o seu coração. Deus produz impressões espirituais. O diabo também produz. A obra do Espírito de Deus é comparada ao vento, e a obra do diabo nas profecias às vezes é comparada ao vento. E aquela impressão espiritual que você teve, como é que você sabe que vem de Deus ou que vem do diabo? A resposta é muito simples. Jesus fez o coração deles arderem, citando as Escrituras. Então, se você acordou um dia com uma impressão aí, confere se a Bíblia apoia. Porque pode ser uma impressão maligna, mas se a Bíblia apoia, vai firme. Deus trabalha com impressões espirituais. Então, gostando da companhia, sem entender tudo, não deixaram que ele se fosse, e disseram: fica conosco, Senhor, entra, é tarde, o sol já se pôs. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que essa oração todos nós podemos fazer. Quando o sol se põe, você pode dizer para Deus: Senhor, o sol já se pôs, entra e fica comigo. E Jesus entra e fica com você. Ele entrou.
É aquela imagem antiga, né, de Jesus batendo a porta do coração, mas a chave da porta está do lado de dentro, alguém tem que abrir. Havia uma senhora lá, havia comida preparada lá. Não viram ainda que era Jesus. Como é que pode, com tanta influência divina, não entender? Vou lhe dizer. Sabe como nasce a descrença e a dúvida? Quando eu olho para mim mesmo. E sabe como a dúvida se desfaz? Quando eu olho para Deus. Enquanto olho para mim, para a minha luta, para a minha vida, para a circunstância em que eu vivo, é difícil. Quando olho para Deus, a dúvida começa a se desfazer. Dizem os psicólogos que aqui dentro da cabeça, a vontade é mais forte que o raciocínio. E mesmo sem a gente ser psicólogo, a gente já sabe que é assim mesmo. Se a vontade é mais forte que o raciocínio, o que eu quero vale mais do que aquilo que a mente me induz a acreditar que é o certo. Quantas vezes você disse para o seu filho, para a sua filha, não se envolva com essa pessoa, não namore aquele camarada, mas a vontade é mais forte que o raciocínio. O filho está até vendo a verdade, mas a vontade domina. Nós temos isso na gente. O gosto vem em primeiro lugar, o raciocínio vem depois. Contudo, a Bíblia diz que você devia estar preparado para apresentar a qualquer um que pergunte qual a razão da sua fé. E o que vale não é tanto o que você sente, o que vale é mais o que você sabe. Já leu histórias sobre acidentes de avião? O instrumento do avião está dizendo uma coisa e o piloto está sentindo outra. Qual é a mais importante? A que o instrumento mostra ou a que ele sente? É por causa do que ele sente que o avião cai. Segue o que o instrumento diz. Você pode ter um carro muito bom. Ontem na oficina do Olavo eu vi um carro muito bom. Desses que, se você pegar uma estrada reta, plana, você anda 150, 160 por hora ou mais, e dá a impressão que está a 80. O que importa? O que você sabe ou o que você sente? Pode não sentir que está em velocidade, mas o instrumento diz que está. Respeite o instrumento. Para a vida do cristão, o instrumento é a Bíblia. Vale mais o que a Bíblia diz do que aquilo que você sente. Mas as pessoas dizem assim: pastor, mas eu não me senti bem na igreja naquele dia, ou eu não estou me sentindo com vontade de ir lá. São João, numa das suas cartas, diz assim: maior é Deus do que o nosso coração. Sabe o que quer dizer isso? Maior é Deus do que aquilo que eu sinto. Entra, se assenta à mesa para comer um pão, beber uma água. Jesus faz o que uma visita não faz. A visita se assenta, como eu tenho me assentado à casa de muitos aqui, e a gente espera que a pessoa diga: vamos orar. Pode até pedir para a visita orar. Jesus não esperou o convite e disse: vamos orar. A gente espera que a pessoa da casa parta o pão ou sirva o alimento. Jesus não esperou que alguém partisse o pão. Pegou o pão e partiu. Pelo jeito do partir o pão, pelo jeito de orar e pelas marcas que viram na mão dele, identificaram: é o Senhor. Ele ressuscitou mesmo e a gente não tinha acreditado. Prostraram-se para adorá-lo. É o nosso Deus. E a Bíblia diz que ele sumiu da presença deles. Deus nunca desampara. Deus não deixa você se sentir só.
Mas Deus sabe que de vez em quando você precisa de um momento de solitude. Você precisa de uma quietude. Você precisa parar num canto. Eu sou dessas pessoas. Se eu não tiver umas 2 horas por dia quieto num canto, lendo um pouco, pensando, ouvindo música, eu não fico bem. Minha esposa já sabe disso. E quando eu me tranco lá no escritório, ela não estranha. Não é que eu não quero ficar com ela. Eu preciso de um momento para pensar. Deus conhece a gente. E Deus sabe quando acompanhar. E Deus sabe quando se distanciar. Estão com fome agora, mas não comeram. Estavam com sede, mas não beberam. Agora o coração deles transbordava de alegria e como que um farol iluminava o caminho, e eles disseram: essa notícia é boa demais, e a gente não vai ficar aqui parado comendo, nós vamos voltar e contar para os outros. E saíram pelo caminho. Você sabe, era o fim de semana da Páscoa, a lua cheia, alguns dias atrás ainda era mais forte, mas talvez pelo claro da lua pudessem enxergar um pouco o caminho, mas o coração brilhava e iluminava a escuridão, e se foram. E a mulher que ficou em casa, a Bíblia não fala nada dela, mas eu gosto de ler, entrei na internet, procurei um dia da mulher do Cleópas, e a ideia do autor não está na Bíblia, é ideia, é fantasia, mas olha que fantasia bonita. Diz que aquela mulher olhou e falou: Jesus sentou na minha mesa para comer o meu pão, para beber da minha água. Ele se foi. E esse autor que eu li dizia assim, que ela pensou: será que ele volta? Eu faço o pão do jeito que a minha mãe me ensinou, mas daqui para frente nunca vou fazer o mesmo pão, vou fazer sempre o melhor. Vai que ele volta para comer o meu pão. Vou preparar a água de um jeito que seja o melhor. Sabe essa ideia de que quando Jesus entra na casa, ele participa da sua mesa, ele vê as suas coisas, e você pensa: se ele voltar, eu quero que ainda esteja melhor. Eu achei essa ideia fantástica. A mulher silenciosa que ficou pensando: se ele voltar, quero estar preparada. Preparada para receber em casa, preparada para ir para a casa dele. E eles se foram, tropeçando aqui, correndo ali, com a esperança enchendo o seu coração. Eles tinham agora uma mensagem para pregar. Por que você prega? Diga. De vez em quando vem um pastor aqui na igreja, um pregador, e apresenta dados e diz assim: enquanto eu estou pregando aqui, tantas pessoas no mundo já morreram, e se elas morreram sem conhecer Jesus, e você é o culpado porque não pregou, você vai pagar pelo sangue daquele inocente. Ai meu Deus, aí a gente sai da igreja louco para pregar, para aliviar nosso senso de culpa. Não estou pensando no outro, estou pensando em mim mesmo, porque Deus pode me culpar. Isso é motivo para pregar? Não, vem outro sermão. O outro sermão apresenta, e é verdade, que quando a gente chegar no céu, nós vamos receber uma coroa de Deus. A coroa vai estar cheia de estrelas, que são as almas que a gente ganhou. E não tem coroa sem estrela. Ellen White teve essa visão, o Apocalipse apoia. Quer dizer que se eu não ganhar a alma, eu não vou para o céu. Sai da igreja, pega um pouco de folheto, vai jogando, toca a campainha esperando que ninguém atenda, e pensando: se eu não ganhar uma alma, não vou para o céu. É egoísmo igual. Não está pensando no outro, está pensando em si mesmo. Por que os discípulos pregaram aquela noite, aquele dia, o resto da vida?
Porque eles viram, eles tiveram uma experiência com Deus. E quem tem uma experiência com Deus, mesmo que você mande ficar calado, ele não fica. Eu preguei um dia um outro sermão missionário numa igreja já faz tempo, e eu falei que quem recebe a bênção de Deus não consegue ficar calado. Você tem que falar. Se a polícia ameaçar prender, você prega igual. Mas a minha filha mais nova era uma menina muito agitada. E uma vez em casa, no almoço, a Laurinha falava demais. Não dava tempo de ninguém falar. E a mãe, para repreendê-la, disse: Laurinha, você fala demais. E ela disse assim: eu falo demais porque eu tenho a bênção de Deus. Eu falei: mas como é que é isso? Falou: o pai pregou que quem tem a bênção de Deus não pode ficar calado. Olha só o que ela ouviu do meu sermão. Gostei também, tá bom. Mas quem recebeu essa experiência não consegue ficar calado. É uma impressão tão forte que se você tiver com sono, o sono passa. E se você estiver cansado, o cansaço desaparece. A fome, a sede, e sai correndo para encontrar os amigos e contar para eles: não sofram, Jesus está vivo e vai voltar. A notícia melhor de todas. Por isso o evangelho quer dizer boas novas. Pregar o evangelho é anunciar boas notícias. Chegaram e sabiam em Jerusalém onde os colegas estavam. A Bíblia diz que escondidos por medo das autoridades. E eles foram naquele quarto, subiram, bateram a porta, e do lado de dentro ninguém atendia, estavam escondidos mesmo, em silêncio. A Bíblia diz que eles se identificaram. Eu vou dizer hoje o que eu falei ontem, por favor, não olha para o relógio, vou passar um pouco. A sanfona me tirou um pouco do tempo, eu vou pregar o sermão até o fim. Dito isto, olhe para mim. Eles anunciaram quem eram: somos nós, e disseram o nome. De dentro abriram a porta. Eles entraram, e antes de cumprimentos e antes de saudações, eles disseram: o Senhor ressuscitou e nós já encontramos com Ele. E os de dentro disseram: é verdade, falou com Maria, nós já sabemos, Ele ressuscitou, Deus seja louvado. E para sua surpresa, parece que alguém entrou junto. O ser humano é tão fraco que mesmo depois de compreender as coisas de Deus, ainda tem medo de Deus. Lembra-se daquela noite no mar, quando Jesus caminhou sobre as águas e os discípulos acharam que era um fantasma? O relato bíblico diz que eles tiveram medo de Deus. Gente, medo de Deus, do único que pode resolver seu problema, daquele que vinha para acalmar a tempestade, ter medo dele, faz parte da insanidade, da nossa natureza contaminada pelo pecado. E a gente tem medo de Deus. Parece que se disser assim, vamos viver com Deus, não é legal. Ao mesmo tempo, todos nós gostaríamos de morrer com Deus. Eu tive um tio, um homem, um mecânico fantástico lá em São Vicente. A minha avó dizia para ele: vem para a igreja. Ele dizia: quando eu aposentar eu volto. E interessante o meu tio, porque ele aposentou realmente e voltou para a igreja, morreu firme na fé. Parece que há uma impressão generalizada que gastar a vida com Deus não é tão legal, mas morrer com Deus tudo bem, só que a gente não sabe o dia que vai morrer. E ali entrou alguém e eles pensaram: é um fantasma, o medo da morte. Os discípulos olharam Jesus em cima do mar e pensaram: é um fantasma. Olha, a crença judaica não inclui fantasma. Fantasma é medo. Faça favor. Eu contei nessa igreja aqui em 1985 uma história que era contada pelo pastor Belvedere num livrinho dele. E vou contar hoje para você. Ele diz que um adventista morava no fundo de um cemitério. E como o adventista não tem medo de defunto, nem de fantasma,
ele tinha que dar a volta inteira no cemitério para chegar em casa. Ele descobriu que se ele pulasse o muro e andasse por dentro, economizava a metade do tempo. E toda noite ele pulava o muro do cemitério e atravessava. Uma noite especialmente escura, ele tropeçou e caiu dentro de uma sepultura aberta para receber um defunto no dia seguinte. E ele tentou sair, a parede era muito alta e ele não conseguia sair. O pastor Belvedere diz que ele desistiu, sentou e pensou: amanhã de manhã alguém passa e me ajuda a sair daqui. Acontece que horas depois passou pelo mesmo caminho um outro cavalheiro, que também se perdeu na escuridão e caiu na mesma sepultura. Esse primeiro sentado num canto, o outro tentando sair sem conseguir. E o primeiro falou: você não vai conseguir sair daqui. O pastor Belvedere disse que ele sumiu. O que é impossível para um não é impossível para o outro, conforme o medo que você tenha, né? Gente, ter medo de Deus como se fosse um fantasma. Jesus não atravessou parede. Ellen White diz isso. Ele entrou pela porta aberta. E ele disse: sou eu. Não tenham medo. E a saudação qual foi? Mencionei na outra noite: paz, paz seja convosco. E eles se dobraram e adoraram o Senhor. O céu está onde Jesus está. Tem até um hino aí que canta mais ou menos isso. Mas havia um livro daquele antigo teólogo adventista holandês, La Rondel, era o nome dele. Ele tinha uma doutrina linda, uma interpretação linda. Ele dizia: o reino de Deus está onde Jesus está. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, o reino de Deus chegou lá e os pecados foram perdoados. Quando Jesus chega na casa de um doente, como no reino de Deus não tem doença, ele cura o enfermo. E quando Jesus chega na casa de um defunto, como no reino de Deus não tem defunto, ele ressuscita o defunto. E quando ele entra na casa de um pecador, como no reino de Deus não tem pecado, ele perdoa os pecados. O reino de Deus está onde Jesus está. E ele estava ali. E eles compreenderam o milagre da ressurreição. A salvação é disponível. Vou virar umas páginas do meu sermão, fique tranquilo. O mais importante é saber que a ressurreição de Jesus é o padrão da nossa ressurreição. Como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Alguns usam um texto do Apocalipse para imaginar que lá no céu nós sofreremos de um tipo de amnésia, que a gente não vai lembrar de nada daqui, porque diz a Bíblia que não haverá lembrança das coisas passadas. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Não é que no céu a gente vai sofrer de amnésia, não. Acontece que hoje, com os meus 70 anos, poucas coisas da minha infância eu lembro, a não ser que eu queira, porque eu tenho muita coisa para pensar agora. E quando se passarem os séculos intérminos da eternidade, você não vai ficar pensando nas coisas desta vida e nas dores deste mundo, nem nos pecados da nossa existência. Você tem coisas melhores para pensar e para aprender no reino de Deus. Contudo, você poderá ser reconhecido e você vai reconhecer pessoas. O padrão da nossa ressurreição é o padrão de Jesus. Finalmente ele foi reconhecido. Lá naquela imensa multidão diante do trono de Deus,
você verá rostos que lhes são queridos. Alguns professores encontrarão lá os seus alunos. Algumas mães receberão no céu a sua criancinha que morreu, e ela nunca mais vai dizer que perdeu um filho. Ellen White diz que naquele dia será visto alguém que era um pobre bêbado aqui, mas que você acendeu a esperança no coração dele, e ele mudou de vida, e ele está no céu. O livro Comportor Evangelista, imagino que tenha comportores aqui, diz que lá no céu alguém vai chegar para você, vai tocar assim no seu ombro, você olha e a pessoa diz: não lembra de mim? E você vai dizer: não lembro, é familiar, mas não lembro. E que a pessoa vai lhe dizer: eu nunca me esqueceria de você, porque se não fosse você, eu não estaria aqui. Quem crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Há esperança para cada um de nós em qualquer situação em que a gente esteja, mesmo no momento de descrença, por causa da fragilidade humana. Deus tem um jeito de acompanhar pela estrada da vida. Deus tem um jeito de aquecer o coração. Deus tem um jeito de se revelar e mostrar: estou vivo, voltei da sepultura. E como ele disse para João no primeiro capítulo do Apocalipse, ele diz: quem morreu fui eu, não foi você, João. E João olhou para ele e diz lá no capítulo 1 do Apocalipse que achou que ia morrer. E Jesus falou: quem morreu fui eu, já fui sepultado, já ressurgi, tenho a chave da sepultura. Aquele querido seu, aquela querida sua, que você trancou na porta da sepultura, Jesus tem a chave, vai abrir, a pessoa ressurgirá. Há um anjo, o anjo da guarda, que acompanhou toda a vida daquela pessoa, estará ali ao lado da sepultura, será o primeiro a lhe dar as boas-vindas, e serão ascensos, subidos para o céu. Nos encontraremos com o Senhor nos ares, e a Bíblia diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor, no dia em que a trombeta soará. Irmãos queridos, a gente é fraco mesmo, e tem um dia que você duvidou, já discutiu com Deus, teve um dia que Deus já estava do seu lado e você não viu. Deus não desiste de você. Se você aceitar a impressão dEle e a força dEle para mudar a sua vida, você vai estar no reino de Deus, com o Senhor. E como diz o Salmo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus os abençoe, irmãos queridos, por lembrar esse retrato de Jesus andando atrás de pecadores para salvar. Eu escolhi um hino para encerrar. Qual foi o hino que eu escolhi? 463. Nós vamos cantá-lo agora. E eu espero que você mantenha a sua fé em Deus. Mas se algum dia sua fraqueza levar você a questionar, volte-se para a Bíblia e receba as impressões espirituais e aceite a influência de Deus. Podemos cantar? Desta vida eu esquecer, eu guardo
passado, nos embates do viver. Mas quando isso for passado, meu perdão hei de receber. Eu aguardo esperançoso meu Jesus aqui voltar. Eu espero as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Eu aguardo fervoroso o retorno do Senhor, em prossigo esperançoso, dando lar de eterno amor. Eu aguardo esperançoso meu Jesus aqui voltar. Eu espero as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Espero encontrar queridos na mansão celestial, receber do Mestre amado um abraço fraternal. Eu aguardo esperançoso meu Jesus aqui voltar. Eu espero as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Amém. Deus querido, mais uma vez te agradecemos pelas lembranças bíblicas, pelas imagens que afloram a nossa mente. Quando a gente pensa na pessoa querida de Jesus, em tantas circunstâncias da vida, acompanhando, curando, salvando, atendendo os fracos, os necessitados, e não desamparando ninguém, nem mesmo nos momentos de dúvida e de descrença. Senhor, quantas vezes na vida a nossa fragilidade já nos levou para distante do Senhor. O Senhor nunca largou a mão da gente. E o Senhor veio atrás e cutucou, e fez o coração arder, e nós nos voltamos. Nós queremos que o Senhor nunca desista de nós. Nós queremos ser seguros pelo Teu braço e acarinhados no Teu colo. Nós pedimos que nos perdoe, mas nós compreendemos, Senhor, e já cremos que a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição e é o padrão da nossa ressurreição. Como Ele morreu e ressuscitou, nós seremos ressurretos pelo poder dEle. Naquele dia em que a trombeta de Deus soar, nós queremos estar prontos para subir e morar para sempre com o Senhor. Nós queremos encontrar os amigos queridos, os parentes, o pai e a mãe que já se foram, ou um filhinho querido que já descansa. Nós queremos encontrar no céu aquelas pessoas para quem o mundo não dava nenhum valor, parecia que não tinha jeito, e vão estar lá com a gente, e vão receber coroas de glória imortal. Permita, Senhor, que essas promessas, essas verdades bíblicas se cumpram na vida de cada um de nós. E ao sairmos da igreja nesta noite, que a Tua graça, o Teu poder nos acompanhe, que os Teus anjos vão com a gente para casa, e que essas lembranças bíblicas ainda acalentem o nosso sono e a nossa vida
nesta noite, amanhã, para sempre. Traz-nos de volta para a igreja, ajuda-nos a trazermos gente que precisa ouvir Tua palavra. Guarda-nos em tudo, guarda-nos para Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.